Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, trazendo aqui a dica de 3 dos nossos irmãos e aos outros que mandaram também agradeço muito. O primeiro deles, o nosso querido irmão Silvio Almar Ramos, um abraço forte para ele. O outro que manda outra matéria, né, no caso um vídeo, mas que encaixa com o assunto, é o Guilherme Espírito Santo. E a gente vai usar todas essas informações, inclusive a de Elisé Gonçalves, tá certo? Então a gente vai conferir essas 3 dicas aqui que formam esse vídeo. O que é que está acontecendo lá na Europa, precisamente na Espanha? Estão se acabando com água, meus irmãos. Para vocês terem ideia, essas imagens aí são reais, das ruas totalmente alagadas. Inclusive eles comparam as chuvas do Rio de Janeiro, chuvas fortes, né? E a informação oficial é essa aqui, ó. Intensas enchentes repentinas na região sul e leste da Espanha, causada por um raro evento climático de gota fria, causaram danos generalizados, deixaram várias pessoas desaparecidas e interromperam o transporte e os serviços de emergência. Então essa é a informação oficial, né? O culpado sempre vai ser isso aqui. Infelizmente, quanto a isso, a gente não pode nem sequer citar outras teorias, porque vai completamente contra as regras dessa plataforma, né? Enfim, eles conseguiram impor, né, a teoria deles como verdade absoluta, inclusive. Para você ver como as coisas estão ligadas, tem outra dica do Guilherme Espírito Santo que fala o seguinte, ó, para você ver como tudo isso, ó. Janja vai participar do Fórum Global que discute urgência de ações em prol do planeta, né? Então, um absurdo aqui, né? Primeiro que ela não foi eleita para nada, ela é simplesmente mulher do homem que foi eleita, né? É um cargo mais simbólico, que é de primeira dama, e ela tá tomando a frente aqui, ó, né? Tá indo lá, ó. Até porque o Molusco, meus irmãos, a gente sabe que ele é uma marionete, né? E eles não estão nem mais fazendo questão de fazer o migué, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, fazer o migué, fazer parecer, fazer pelo menos, né? Não, agora os caras estão simplesmente escancarando o negócio mesmo. Aqui, inclusive, fala, ó, a primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, será uma das participantes de um painel no Fórum Global Cisentou, promovido em parceria com o governo do Brasil e a presidência do G20 de 2024. Está marcado para o dia 17 de novembro, certo? Então veja que interessante, a esquerda, que nós todos sabemos que onde ela chega, onde ela governa, ela causa miséria, né? Isso em lugares prósperos, ela agora vai tentar tomar medidas, a esquerda vai tomar medidas para resolver o problema do planeta, né? Olha que coisa sem noção. Vai tentar resolver o problema da natureza, a esquerda, repito, que onde chega causa miséria, destruição e prejuízo, né? Por onde passa, eles vão se reunir para tentar aí criar leis, né? Que, como já é pró de esquerda mesmo, vai dificultar mais a vida do cidadão, vai encarecer produtos e etc, certo? Como eu mostrei para vocês, tá no antigo filme do Anticristo, chamado A Profecia, principalmente o 2 ali, ele mostra, né, os planos de dominância global através do controle da alimentação. E todos esses eventos com o clima tá servindo para reforçar essa criação de leis. Eles só estão avançando. Infelizmente, boa parte, assim como acontece no Brasil, também tem lá fora, né? Os políticos tidos como de direita falam muito grosso, falam bonito, encantam multidões, mas na prática mesmo, né, criar leis para barrar isso, fazer uma frente verdadeira, os caras não fazem, porque há um derrame muito grande de dinheiro. Há grandes empresas com interesse muito grande, né, que esse tipo de lei seja criado para que o produto que eles vêm trabalhando há anos, inclusive eu já mostrei muito aqui para vocês, né, o titio Bill criando ali carne de cocô, né? A partir do cocô, ele criando carne. Já mostramos diversos desses produtos. E empresas, inclusive brasileiras, se não me engano, a Masterboy, eu mostrei isso aqui também para vocês em vídeo, já tem, né, o seu programa, já investe um bom dinheiro na criação da carne sintética, né? Como eles chamam, a carne politicamente correta, né? Não vai tirar a vida de nenhum animal, não vai destruir o planeta, porque não vai estar ali o animal soltando gases, né, tendo que ter pasto para ele, etc, né? Então, são coisas literalmente imundas que vão ser impostas ao público através de lei, né, proibindo que tenha concorrência, ou seja, você que tem a sua terrinha produza, vão criar meio mundo de regra para que você não faça isso. Eles inclusive estão comprando as terras produtivas, né? E aí vai sobrar para o povão o que dá para comprar. O preço mesmo do combustível tão caro no mundo todo, ele já faz parte desse plano. Ele está tão valorizado justamente para as pessoas irem deixando, né, de usar os seus combustíveis. A grande verdade é essa, meus irmãos, mas a massa ela é burra, né? Outra coisa, voltando aqui agora para o espiritual, tudo isso está ligado ao espiritual. Você sabe que uma enchente como essa que você acabou de ver, né, diversas pessoas aí acabam falecendo, é um fato.
deveria fazer o povo, né, normalmente, principalmente ali na Espanha, que tinha uma fé muito grande cristã, deveria fazer o povo dobrar os joelhos, né, orar, pedir a Deus salvação, mas não, né, você acha que eles vão fazer isso? Não, vão fazer pior, né? A gente já vê que a mão de Deus pesou muito em cima da Europa depois dessas Olimpíadas, né, onde eles fizeram questão de debochar com o Filho de Deus, satirizando a Santa Ceia, né, enchendo de deuses pagãos, que na verdade são formas que o demônio se apresenta. E aí agora começa a acontecer esses castigos aí, que até podem ser provocados, vocês já imaginam, né, as teorias que tem. E aí o que é que os caras fazem? Eles fazem um desfile, né, para oferecer aí toda essa dor da população às entidades. Agora aqui foi na França, né? Olha só. Desfile de rua satânico exibe bonecos gigantes de demônios na França. A ópera urbana O Portão das Trevas apresentou um boneco de 14 metros de Lilith, soltando fogo pela boca e emitindo vozes malignas nas ruas de Toulouse. Então isso aqui não é um evangélico, né, que tá, ai meu Deus, vendo coisa, não, tá aí o personagem, né, você pode ver aí os seus de fora, né, o corpo como de uma grande aranha, né, aquela bizarrice toda. Essas imagens eles veem inclusive em transe, né, eles conseguem visualizar essas coisas aí. Como eu disse para vocês, o próprio Filho de Deus já falou sobre isso, né, ele é mentiroso desde o início, ele se apresenta com várias formas, né, mas todas querem uma coisa só, né, a destruição da humanidade. Então tá aqui, ó, um desfile satânico exibiu bonecos gigantes de demônios nas ruas da França no último final de semana. A apresentação da ópera urbana chamada de La Porte des Ténèbres, traduzindo para o nosso idioma, O Portão das Trevas, reuniu 1,2 milhão de pessoas nas ruas em Toulouse, de 25 a 27 de outubro, de acordo com uma postagem nas redes sociais do prefeito da cidade, Jean-Luc Moudinck. O desfile, financiado pela prefeitura, apresentou um boneco mecânico de 14 metros representando Lilith, uma figura demoníaca no judaísmo, a cruz de Satanás, o sigilo de Lúcifer e o sinal da besta, que representaram os 3 sinais prodigiosos que Lilith reúne para abrir os portais do inferno, segundo o prólogo da ópera. O boneco de Lilith representou uma criatura meio mulher, meio escorpião, e soltava fogo pela boca e fumaça pelo nariz. Além disso, emite sons de rugidos e vozes de espíritos malignos. A ópera da rua ainda contou com bonecos de Minotauro e de sua meia-irmã aranha Ariadne. Expulsa do jardim da Hesperides, Lilith, a mulher escorpião, encontrou refúgio nas profundezas da terra. Libertada por Hades, rei do submundo, ela vagueia de cidade em cidade em busca de almas condenadas para aumentar seus seguidores e seu poder. Montando sinais prodígios, ela tenta abrir uma passagem para o além, afirmou assim o prólogo da obra. A apresentação, que é a segunda obra da ópera urbana Guardião do Templo, foi produzida por François Delarosière, um artista francês e diretor da companhia de teatro de rua La Machine. Desde a divulgação da performance meses atrás, o desfile já havia gerado polêmicas e críticas. Os anúncios da ópera, publicados nas mídias sociais e colados nas janelas dos bondes da cidade, mostravam a estátua de Lilith junto com imagens de igrejas em chamas, uma figura vermelha demoníaca com cabeça de bezerro em vários esqueletos ambulantes. Algumas pessoas gostam de assistir filmes de terror, mas você tem que pagar para vê-los. Se não tivermos vontade de assistir a tudo isso, teremos que ficar em casa por 3 dias. O tamanho das estruturas torna difícil escapar deste triste espetáculo, prestou o arcebispo de Toulouse, Guy de Hermiel, em entrevista à Taleia. A Federação Protestante Francesa também se manifestou contra o show satânico. Amamos Toulouse por sua história, sua cultura e seu dinamismo. Toulouse é vida, alegria e beleza. No entanto, os representantes da igreja estão chocados e alarmados com a escolha do tema para este ano, que apresenta Toulouse como a porta de entrada para a escuridão, afirmou a organização. Na verdade, família, onde tem mais hipocrisia hoje é justamente dentro das religiões, né? Porque as próprias leis, e principalmente ali na França, né, onde, por exemplo, os caras podem urinar, né, em praça pública ali, se você reclamar que você é que vai preso, eles conseguiram censurar a Bíblia sem tocar nela, né? Você fazer as interpretações e você tomar a sua opinião baseada nela, você vai estar incorrendo aí numa série de crimes, né? E nós fomos perdendo essa luta uma após a outra, justamente por ganância de muitos desses líderes, né, que não queriam comprar essas brigas, foram se calando. E como o ditado diz, e é a mais pura verdade, quem cala consente. Então, assim como a gente hoje enxerga no Brasil, e a França está muito mais avançada, na verdade o Brasil é uma cópia, né? O Brasil, ele copia essas coisas dos outros lados do mundo, né? Essas ordens vêm de fora. Por lá está muito pior, né? O Brasil vai chegar também a esse nível aqui, e vai chegar rápido, pode ter certeza, vai ser o primeiro daqui, né, do nosso lado, por essas bandas aqui, a implementar essas coisas. Isso é um fato, né?
vai ficar muito difícil justamente por causa dessas lideranças. Você vê pastor aí metido em política, atacando pessoas, um desespero, uma ganância muito grande por poder, e acaba deixando de travar a luta que seria dele, que era justamente pela liberdade religiosa, a verdadeira liberdade religiosa. Porque quando você fala em liberdade religiosa, o que você vê é pegar seitas e dar privilégios a ela. Olha, dessa seita você não pode fazer um vídeo criticando as entidades, você não pode fazer uma análise, e criticar certas propostas, você não pode. Então toda bandeira legítima eles transformam em ilegítima, Não é assim que o próprio Satanás faz? Ele pega as coisas e vai profanando elas, Então é isso que está acontecendo aqui. Você vê a entidade totalmente demoníaca, chifres enrolados, não tem nem o que discutir, O próprio tema, já que também houve muitos falecimentos ali na França com as fortes chuvas, então eles estão abrindo os portais, Não é à toa que muitas pessoas, como eu inclusive, acreditam que esse é o início das dores. A gente não acha que é o fim do mundo, é o início das dores, como tudo está se formando. Nós somos testemunhas disso, O porquê foi feito, como foi feito, quais as narrativas que eles usaram, tudo isso nós estamos testemunhando agora, nesse exato momento. O pior de tudo mesmo que eu acho apesar disso aqui ser uma aberração, você vê 1.200.000 pessoas acompanharam isso aqui nas ruas, Então mostra o quê? Que boa parte da população está de acordo e está feliz com o que está acontecendo. Então você vê que houve de fato um avanço muito grande nessa agenda, Uma coisa que antes teria revoltado a população e não teria como fazer, hoje já foi trabalhado na cabeça das pessoas a tal ponto da própria população não só, ficar na sua, aqueles que não gostam não saíram de casa, passaram 3 dias intocados, e outros entraram na dança. Isso é uma besteira, Deus não vai condenar ninguém por isso, O cristianismo começou a ser distorcido nisso, quando várias pessoas pertencentes, inclusive aquele grupo, que você sabe que tem um compassozinho e tal, eles começaram a entrar e passando doutrinas estranhas dentro da doutrina cristã, fazendo isso com a própria Bíblia, fazendo aquele verdadeiro apanhado, Eu vou pegar uma linha daqui, vou misturar com uma linha lá da frente, pegar o Velho Testamento, misturo com o Novo, corro para o Velho de novo e assim vai, Então eles fizeram isso aí propositalmente, os caras estudaram muito para fazer isso, e foi criado essas narrativas e uma aceitação de tudo, uma forma de um Deus que não existe, um Deus, pelo menos não um Deus cristão, basta você ler a Bíblia, você vai ver que se existe o pecado, se existe a falta, ela precisa ser compensada, ela precisa ser paga, Você vê que o próprio filho dele, precisou falecer na cruz, mostra de fato um amor muito grande pela humanidade. Quem daria o seu filho, para salvar pessoas que mereciam ser condenadas? Eu acho que ninguém, Mas Deus fez isso. Mas ao mesmo tempo mostra como ele é severo ao ponto de o próprio filho ser sacrificado daquela forma horrenda, a forma que ele mais temia. Você imagina o seu maior temor e você ser eliminado por isso. Porque Cristo, ele viu pessoas sendo crucificadas ainda criança, E aquilo gerou um trauma muito grande nele. Ele pensou na asfixia que se sentia, pensou em ficar pendurado ali, no sol. Tudo isso passou na cabeça dele ainda criança. Então ele tinha um medo muito grande disso. Era o maior medo dele, por isso que tinha que ser esse. Tinha que ser dessa forma, para pagar por todos os pecados da humanidade. Então mostra um amor muito grande pela humanidade e ao mesmo tempo mostra a importância que Deus dá ao cumprimento da lei. Tinha que se cumprir. Não tem essa, mas só a intenção já basta, não. E hoje as igrejas passam isso. Não, meu irmão, você tem o coração cheio de bondade, não tem ação, e sem ação a fé é morta. A própria Bíblia diz isso. Nós aceitamos essas imposições, e hoje canais que mostram essa realidade têm um alcance menor. Vocês veem isso, Basta ver os nossos vídeos como eles são travados nessa mixaria aí de visualização, porque não é para que mais pessoas pensem assim, não é para que mais pessoas percebam isso. Há coisas muito grandes envolvidas aqui, há interesses muito grandes envolvidos aqui. Davi, por que eles permitem que vocês estejam? Porque a gente passa a informação de forma quase que codificada, É difícil alguém, por exemplo, você manda esse vídeo para alguém que nunca ouviu falar dessas teorias, um moleque aí de 13 anos, dificilmente ele vai entender do que a gente está falando, Agora, quem já acompanhou outros vídeos, já viu outros temas, já está por dentro do assunto, mesmo que não seja no nosso canal, ele pega, Então tá assim hoje em dia, que quando a gente avacalha um pouquinho mais, pronto, perde a própria rede social, Seja por uma martelada, seja pelas próprias regras da plataforma, como eles inclusive vão tornar essa coisa ainda pior. Eles ainda não estão satisfeitos com isso que tem e agora pretendem, dar uma martelada para aprovar mesmo de censura. É isso, meus irmãos, A Europa tá perdida. Acho que é o último lugar do mundo que eu queria ir, É a Europa. Nunca tive vontade, para falar a verdade, e nesses tempos agora
É triste, né? Mas fazer o quê? Então tá aí, né? Os caras, ao invés de clamar a Deus, se arrepender dos seus deboches e tal, não, vão fazer mais deboche ainda, e dessa vez falando claramente, né, do fim dos tempos, porque a Lilith, acredita-se que é ela que vai romper os selos. Esses selos são da prisão de Satanás, do próprio Lúcifer, e eles precisam ser rompidos. É como se fossem vários cadeados que o prendem, né? E essa demônia sairia no mundo, fazendo a própria população cometer vários pecados que rompem esses cadeados. Cada tipo de pecado que a humanidade cometer, certo? Vai rompendo esses selos para que o próprio Satanás seja solto. A Bíblia fala que ele será solto, né? E ele vai vir aí trazendo uma falsa paz, né? Então a gente está começando a ouvir isso claramente, né? Por isso que eu digo, não adianta vir comparar, mas tem Buda, mas tem não sei o que. Respeito completamente, mas para mim, religião de verdade é só a cristã. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e que ele proteja cada um de vocês. Fui!